Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reforma na Régua. Aqui nós vamos te ensinar como fazer uma reforma no tempo e no orçamento previstos. Eu sou Marcelo Sanches. Eu sou Luciana Jorge. E o tema do nosso programa de hoje é revestimentos. Hoje a gente vai falar como, você escolher os revestimentos e várias coisas que são ligadas ao revestimento, né? Primeiro, você vai ter que ter decidido, onde você pretende trocar o revestimento, quais são os ambientes, ou colocar um revestimento, se o apartamento for novinho e não tiver revestimento, colocar um revestimento novo, né? Então, o que pode acontecer? Vamos falar assim, ambiente por ambiente. Então, por exemplo, na sala, nos quartos, não entregaram nada, aí você pode escolher um vinílico, para colocar, ou um porcelanato, né? Então, primeiro, você tem que ter essa quantidade, quantificar essa área, para você saber quantos metros quadrados vai precisar, para poder fazer essa escolha, né? Hoje a gente usa na área social e na área dos quartos bastante vinílico ou porcelanato. Os porcelanatos maiores, que tem tamanho de 80 por 80, 60 por 60 no mínimo, né? Daí para cima. Daí esses revestimentos são escolhidos também, se for porcelanato, para ser usado no rodapé, né? Ou você pode usar um rodapé de madeira, né? Então, assim, essa parte de sala e quartos, geralmente, a construtora entrega sem nada e você escolhe um novo para usar. Depende do que você quer para essa área, né? Se você quer um piso mais frio, mais lavável, você vai pro porcelanato. Se você quer um mais quentinho, para andar descalço, mais confortável, né? Você vai para um vinílico, madeira, laminado, para essa área, tá? Quando se trata da cozinha, aí geralmente nos apartamentos novos, eles já entregam com uma parte de azulejo, na parede, na parte principal que precisa ter, que é obrigatório, que é na parte molhada, onde tem tubulação, e o piso, né? Então, o que você pode fazer? Você pode escolher um piso novo, vir com o mesmo da sala ou um novo para a área do piso, e na parte da parede, o que seria legal, o que tem sido legal fazer é trocar só a parte que aparece em cima da pia, né? Por quê? Porque tem um monte de revestimento muito legal, muito bonitinho, que dá para usar nessa parte da cozinha, só que se você for comprar a parede inteira vai ficar caro, e não tem necessidade, porque não vai aparecer. Embaixo da pia não aparece, lá no alto e nas laterais onde tem armário não aparece. Então o ideal é pensar nessa parte em cima da pia. Você pode escolher um revestimento que você acha legal, que combina aí com o que você está propondo, e trocar só essa parte. Então aí você tem que pegar essa medida certinha, para poder fazer a compra. Lavanderia, geralmente a gente mantém o que a construtora entrega, porque também tem um armário, cobre, Às vezes a gente investe num frontão, se for fazer alguma coisa, num tanque, uma bancada, num frontão mais alto, no máximo, Varanda. Na varanda, geralmente você vem com, se você usou porcelanato dentro na sala, você geralmente vem com o mesmo, para dar uma ampliada, assim, na visão, Aí, se for uma varanda que vai tomar chuva, tem que pensar que tem que ser com textura externa, Não pode ser liso, porque senão pode causar acidente, Na parte dos banheiros, o que a gente tem feito? A gente tem mantido as laterais que a construtora entrega, geralmente é branquinho, off-white, cru,
e tem trocado o que? O piso e a parede, às vezes da frente, né? Por quê? Porque aí a gente já aproveita e já faz o nicho que tá usando bastante para colocar shampoo. Então, alguns prédios não pode fazer em parede externa, aí a gente faz na lateral, né? Mas geralmente o destaque do revestimento é no piso e na parede da frente, quando você entra de frente com o box, né? Geralmente a gente investe nisso, não investe em trocar tudo, né? Lembrando que banheiro, né? Tomar cuidado porque molha, escorrega, então tem que pensar nessa questão da textura também, né? Que é importante. Se você vai colocar um liso, aí tem que ser por conta e risco, né? Mas tem que se preocupar em ter alguma coisa para um tapetinho, alguma coisa para evitar que a pessoa escorregue, né? O que mais? Eu já falei dos rodapés, né? Você pode comprar o rodapé junto, né, com o piso. Aí você tem que definir a altura para ver a quantidade. Ou você pode comprar um rodapé à parte, branquinho, mais alto, né? Então, mais ou menos assim, o que a gente tem usado nos apartamentos fazer, né? Nos apartamentos novos, né? Que a consultora entregou novinho. Certo? Certo. Quando a gente fala de quantidade de revestimento, é importante você pensar nas perdas, né? Por quê? Porque as perdas de revestimento, se você comprou um revestimento justo, vamos supor, você precisa de 2,5 metros, precisa de 3 metros, você compra 3 metros certinho. Ah, vai dar. É a quantidade que você tem lá. Tem que pensar na perda, porque quando chega nos cantos, nas partes onde tem virada, tudo, tem recorte. E esses recortes consomem uma parte do revestimento que não vai ser mais utilizado, que vai ser descartado. Então, o ideal para você trabalhar em apartamentos é no mínimo 10%, no mínimo. Por que eu falo no mínimo? Porque dependendo do tamanho do revestimento, às vezes você precisa colocar até uma perda um pouquinho maior, às vezes até 15% para poder conseguir colocar a quantidade que você precisa sem ter problema na quantidade. Então, no mínimo, você tem que considerar 10%. Não trabalhe com menos do que isso, porque só vai te dar dor de cabeça. O que acontece? Quando você compra a quantidade muito justa, aí você chega lá, vou ver se vai dar. Se não der, depois eu compro. Quando você for comprar outra, você vai ter problema de lote. Às vezes você não vai achar, além de você não achar o mesmo material, que muitas vezes hoje onde você vai comprar, o cara já tem a quantidade e vai chegar outro lote daqui a 3, 4 meses. Não é uma coisa que tem toda hora em estoque. Isso é bem corriqueiro de acontecer. Você comprar, tem 800 metros de revestimento lá no depósito, você comprou, daqui uma semana você volta, tem 0. Porque está em oferta, alguma coisa assim, e aí já vendeu tudo, não vai conseguir mais. Aí às vezes ou sai de linha, ou na melhor das hipóteses vai demorar 2, 3 meses para chegar. E às vezes você não tem essa disponibilidade. E outro lote vem com diferença no tom. Então, e aí é importante quando você fizer a quantidade, você colocar essas quantidades a mais para não ter problema de ter que comprar uma nova caixa, uma quantidade adicional. Ah, puxa vida, comprei e medi errado, passaram para mim a medida errada, e agora? Bom, o principal, quando você estiver fazendo a sua execução, é você ter cadastrado, faça um cadastro simples, que pode ser uma foto, uma coisa simples, dos lotes dos materiais que você recebeu. Então, quando você estiver recebendo material, é importante você conferir que eles estão todos do mesmo lote, né? Porque se tiver lote diferente, dá diferença de tonalidade e às vezes é importante, às vezes não faz diferença, mas na maioria das vezes faz. Você vai colocar 2 peças uma do lado da outra, são lotes diferentes e você vai perceber. Então, se você estiver recebendo mercadoria, confere os lotes, tem lá marcado em todas as caixas, tem uma etiquetinha com lote.
E se você puder, fotografa. Se você fotografar e anotar, porque o que acontece é que muitas vezes o executor, o pedreiro, o azulejista, ele acaba jogando fora, porque acabou de usar, o papelão vai embora, está ocupando espaço, vai embora. E às vezes você fica sem a referência na obra, né? No apartamento. E aí como que você vai saber qual que é? Então se você puder fotografar, deixar isso arquivadinho, é bom para você poder fazer depois numa necessidade, ou mesmo terminou o serviço, imagina você terminou o serviço, aí terminou o banheiro, tá lindo, maravilhoso, o cara vai lá instalar o box, deixa cair uma ferramenta, pum, estoura uma peça de piso. Pode acontecer. Aí você já estava com tudo pronto, puxa, e aí agora? Vou comprar outro, não vou deixar aquele trincado no meu piso, né? No meio. Quem vai pagar não é nem o caso do que a gente está falando, mas o fato é que você vai querer trocar, você não vai querer deixar. Melhor fazer isso durante a obra do que se arrepender daqui 3 meses, na hora que você estiver morando cheio de roupa, no apartamento, com um monte de coisa e tal, fazendo de novo uma poeirona danada para trocar. Aí você vai fazer isso agora, então você precisa saber qual era o lote, qual era a peça exatamente, né? Então o ideal é você fazer esse controle, para você não ter essas diferenças de tonalidades. E o percentual de perda sempre considerar, né, para você também não ter problema de depois correr o risco de não ter o mesmo material, né? Tem uma coisa que é importante quando você compra o material, né? Tem a questão do tamanho, né? Então, pensar bem, né? Os banheiros, por exemplo, né? Que são menores, né? Não pensar numa peça muito grande, né? Porque depois você vai ter que, no box tem a caída, né? Tem que pensar nisso também. E na paginação a gente chama de paginação, pensar onde vai sair a peça inteira. Né? Geralmente a gente começa no cantinho, tem que mostrar a peça inteira onde você olha mais, né? E a parte que vai ficar recortada, embaixo dos móveis, né? Então pensando num banheiro, geralmente é de um lado só que fica lavatório, bacia, né? Então, na frente deles, começa ali inteira a peça. Deixa para recortar embaixo desse gabinete, né? A mesma coisa na sala, né? Pensar que a peça inteira vai ficar onde? Aonde vai recortar? Ali vai ser o sofá, vamos recortar embaixo do sofá, né? Nos quartos e na cozinha a mesma coisa, né? Então, essa questão da paginação é importante. E a paginação da parede também, né? Sempre sair com ele inteiro. Sempre não, porque também tem a questão, às vezes você compra um específico, um desenhadinho e tal, aí talvez ele tenha que sair com a paginação de cima, mas se for um normal assim, tem que sair com a paginação inteira de baixo para cima, né? O acabamento dá em cima, com gesso ou antes do gesso, né? Para não recortar. Enfim, mas sempre sair com o inteiro de baixo para cima, né? E aonde? Aonde o olho vai olhar mais. Se você vai colocar no canto do lavatório, do banheiro, um armário, então você não precisa estar com ele inteiro ali, né? Deixa ele inteiro onde vai se ver mais, né? Na cozinha a mesma coisa, né? Então essa questão da paginação é bom prestar atenção para não deixar a pessoa que vai colocar, o colocador, o instalador, recortar onde ele quiser, né? Normalmente se ele for fazer essa escolha, ele vai fazer onde for mais fácil para ele. E às vezes nem sempre o mais fácil para ele é o que vai ficar mais bonito, visual, né? Mais bonito e tal. Então é importante você definir onde você quer que tenha os recortes, né? Então pensa, puxa vida, então eu vou fazer atrás da porta, é um bom lugar para recortar, então você sai com ele lá de dentro do box e faz o recorte atrás da porta, porque ali a porta vai ficar aberta, quando fechar não dá para ver, então é muito melhor dentro de um banheiro.
né? No piso da sala, fazer a peça inteira saindo perto da entrada da sala, né? Não você pisar dentro da sala e ver uma peça recortada. Seu piso tem 80 por 80, aí chega na entrada da sala tem uma tirinha de 20, porque ele começou lá na porta do canto lá da janela. Aí tem uma tirinha, vai matar a beleza do seu piso, porque pensou ao contrário. Para ele era mais fácil ele sair de lá do que sair daqui. Enfim. Na verdade não tem uma regra. Não tem uma regra. É bom senso. Cada apartamento, cada ambiente tem as suas questões, né? Então, você tem que pensar o seu ambiente, né? Vai ter sofá ali, vai ter mesa ali, né? Onde vai ficar mais visível, né? Então, você vai pôr o inteiro ali, né? Essa parte é boa de pensar e tem que pensar antes, no planejamento. Na hora que você estiver planejando, você fazer, porque revestimento aplicado é revestimento perdido, né? Não tem como depois você tirar e colocar de novo. Com pouquíssimas exceções, você vai conseguir reaproveitar o material ou parte do material que você usou, né? Então, o revestimento, ele é uma das coisas que a gente tem que pensar logo no começo, né? É o que eu falo, o planejamento, ele tem que acontecer no começo, né? Por quê? Mesmo que ele não vá chegar no começo da obra, mas você sabe já o tamanho, já sabe até o tipo, a espessura, enfim, o que precisa, né, deixar esperando ele chegar, né? Porque o revestimento é uma das principais coisas que determinam, primeiro, o valor, né? É um item que é um dos itens mais caros de uma reforma, né? Então, primeiro vai determinar isso, né? E segundo, na execução da obra mesmo, né? Se você tem que saber já o revestimento já tem que estar com o revestimento no momento que precisa, né? Então, o revestimento é um dos itens principais, assim, logo no começo, já tem que saber onde você vai tirar e colocar, né, de parede, de piso, né? Se ele é porcelanato, ele tem uma espessura. Se ele é vinílico, laminado, é outra espessura. Madeira é outra espessura. Então, tudo isso define várias coisas. Por exemplo, se você tem que fazer uma massa para nivelar, para colocar o vinílico, ou uma massa para deixar do jeito que a madeira precisa, né? Ou se você tem que subir um pouquinho a soleira, tem que ver a questão da porta, porque o porcelanato é muito alto, né? Então, você precisa ter o revestimento definido logo no começo, e de preferência comprado. Na parte do vinílico tem uma diferença boa na execução, que o revestimento cerâmico, né, porcelanato ou qualquer piso que seja, ele vai ser executado no meio da obra. Se for vinílico, ele vai ser executado no final da obra. Não coloque o vinílico no meio da obra. Por quê? Porque por mais que você possa fazer, ele é um material muito rápido de execução e que pode danificar se ele ficar exposto ainda às fases finais da obra. Então a recomendação é, se você for colocar vinílico ou laminado, até faça a pintura primeiro, né? Então você terminou a pintura, a instalação de luminárias, tudo, não vai ter mais corte de luminária, que às vezes também vai fazer gesso e acaba cortando também aquele pó do gesso, é um pó fino e tal. Depois disso, tudo pronto, já pintado o apartamento, vou terminar a obra essa semana. E aí essa é a semana que você tem que marcar para colocar o vinílico, entende? Ele é um material que ele é colocado nos últimos momentos da obra, né? Não quer dizer que você tem que comprá-lo no final da obra, você tem que deixar a sua execução para o final. E aí já deixa isso agendado, né, com o instalador. Normalmente onde você for comprar, eles já vão indicar uma série de instaladores que podem fazer a execução desse serviço. É um serviço que dura aí, num apartamento de até 70 metros quadrados, de 50 a 70 metros quadrados, você deve ter uma área de piso para
instalar em mais ou menos 40, 35, mais ou menos. Isso são 3 dias de serviço no máximo, né? Então, não é um serviço longo que vai demandar muito tempo. Já a parte de revestimento, o rendimento é muito menor. Um pedreiro vai fazer o revestimento de um banheiro em aproximadamente 4 dias, de 3 a 4 dias, de um banheiro. Então, a gente conta que uma semana é o tempo para ele fazer um banheiro. Uma sala, às vezes uma semana para fazer uma sala, porque sala também tem um rendimento um pouco maior, porque no banheiro são muitas paredes, muitos recortes. Na sala já é mais só o piso, então acaba demorando mais ou menos esse prazo também, né? Então, se você for pensar que você vai ter uma cozinha, uma sala, 2 banheiros para fazer, você já está considerando aí pelo menos um mês de serviço do pedreiro só com revestimento, né? Então isso faz parte da sua programação. Agora o vinílico, você veja, em uma área de praticamente a mesma área, o cara faz em 3, 4 dias, então é muito menos tempo e tem que deixar para o final, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a preparação e a execução dos serviços de revestimento, né? Quando a gente fala em preparação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na parte da demolição. Você fez a demolição, tirou o revestimento lá antigo, ou mesmo vai instalar um revestimento novo numa parede que não tinha, né? Se você estiver retirando, aonde você vai colocar o revestimento novo, é importante você fazer uma massa fina para executar o serviço de impermeabilização, principalmente por isso. Não que você não possa fazer o revestimento em cima, mas a minha sugestão, e eu vou falar a seguir, que é da impermeabilização, então é importante você fazer uma massinha fininha, conversar com o seu pedreiro, para que ele faça essa massa regularizando as paredes, tá? Ele vai fazer essa massa, regularizou as paredes, regularizou o piso, aí você vai fazer a impermeabilização, tá? Nas paredes onde tem porta e janela, é legal você fazer uma descascada da massa que ficou. Nas outras paredes não precisa tirar. Quando você tira um revestimento, atrás fica tudo franzidinho assim, que é o revestimento, a argamassa que o cara colocou atrás do revestimento na hora que ele coloca na parede, fica um monte de filetinho assim de massa, de cimento, uma massa de cimento. Essa massa, quando ela engrossa um pouquinho a parede. Quando você faz a massa nova, você vai ganhar ali 8 milímetros, 1 centímetro de espessura na parede. Nas paredes laterais não tem o menor problema, não faz nenhuma diferença. Agora, na parede onde tem janela e porta, vai dar uma diferença na hora que chegar lá na janela. E na porta onde tem a guarnição, que é aquela madeira que fica em volta da porta, né? Essas duas peças, se você fizer a massa em cima, vai aumentar essa espessura e você vai ter que fazer um enchimento. Na janela, a maioria das janelas são de alumínio, então você tem que fazer um enchimento de alumínio. E na porta tem que encher a guarnição de madeira. Então a minha sugestão é que quando chegar nessas duas áreas, então a parede que tem a porta e a parede que tem a janela, você descascar toda a massa, eliminar toda a massa. E aí não fazer uma massa nova e aplicar um impermeabilizante por cima. Porque ela vai estar na parede original lá do prédio, né? Que é a parede bruta. E aí com isso você não vai ter esse problema de ter que depois fazer um enchimento, né? Então, dei um exemplo de um banheiro, mas serve para qualquer ambiente que você vai ter uma massa na parede. Na parede, exatamente. No piso também tem que dar uma olhada para ver se na hora que você for fazer a regularização, se não vai passar o nível dos outros ambientes. E aí estudar qual é a melhor solução, já pensar nisso, né? Então, puxa vida, vou encher aqui no banheiro 1 centímetro, só que o banheiro tem que ser um pouquinho mais baixo que o resto do piso para se houver um vazamento, alguma coisa, a água não escorrer para a sala. Nem para o quarto. Ou para o quarto. Então, você vê se tem essa condição de quando você fizer essa massinha,
de fazer esse enchimento. Se não tiver, a melhor coisa para fazer é descascar também, tá? Mas eu sugiro que, se puder, você faça essa massa antes de aplicar a impermeabilização. Aí você vai fazer uma impermeabilização. Hoje no mercado tem vários produtos que são produtos para impermeabilização, que na verdade serve como um reforço. Na maioria dos prédios existe uma impermeabilização com manta. Quando você tira o revestimento, você não tira essa manta, a maioria fica. Quando você tira o revestimento, fica por baixo a manta. Só que como pode danificar, então a gente faz a aplicação do impermeabilizante. Como que a gente faz? Toda a área do piso passa o impermeabilizante. Aí a forma de passar tudo, o seu pedreiro tem que saber, mas tem especificado também nas caixas dos produtos. Qualquer produto que você comprar, da Sika, da Otto Balgart, todos eles têm a especificação certinha de como você tem que usar. Aí você vai usar esse produto no piso inteiro, dentro do box. Normalmente o box tem 3 paredes, pode ter 2, mas às vezes a maioria tem 3. Aplica nas 3 paredes até a altura de 1,80 m, mais ou menos, que é onde a água bate, né? Porque quando você coloca a parede, a massa, ela vai bater, a água vai bater na parede, não vai bater acima disso, né? Quando você está tomando banho. E aí você faz, e no rodapé da parte externa do box, só uns 30 centímetros, não precisa mais do que isso, entendeu? Então, você faz essa impermeabilização e aí o banheiro está pronto para fazer o revestimento, né? Aí você vai começar a fazer o revestimento. O que é importante você saber? Eu queria falar com vocês. Bom, a primeira coisa é com relação à parte de uso dos materiais. Hoje em dia, a melhor forma de você fazer o assentamento de um revestimento é com o uso de niveladores e cunhas, tá? Por que eu estou falando isso para você? Ah, Marcelo, mas quem tem que saber isso é o meu instalador. Ok, ele vai saber, só que se você exigir isso dele, a chance de você ter um melhor resultado é maior, tá? Por quê? Porque os niveladores, eles têm capacidade de ajustar as diferenças de piso, de revestimento que tem de uma peça para outra. Eles têm todas as peças, estou exagerando, mas elas têm uma envergadura, um grauzinho lá, que se você coloca com o nivelador, ele consegue nivelar isso, tirar essa diferença. Esses niveladores são comprados aí em lojas de home center. Quando você for comprar o seu revestimento, você já pode comprar os niveladores e as cunhas e falar para o seu colocador que você quer que seja feito com o uso desses materiais, tá? E aí você vai instalar, ele vai instalar, vai usar isso e vai diminuir aqueles biquinhos que ficam no revestimento. Ele ajusta tudo, é muito bom e é simples de instalar. Se o seu colocador não souber, pode olhar um vídeo de YouTube que faz sobre isso, tem vários vídeos explicando a fazer e são bem bacanas e são bons para fazer esse tipo de coisa, tá? Aí, além disso, eu queria falar com vocês do cálculo de argamassa. A conta de argamassa que eu tenho usado e que não falha é diferente das contas da maioria dos home center ou das lojas que vendem material. A conta que eu faço é de 2, cada saco de argamassa de 20 quilos dá para fazer em torno de 2,5 metros quadrados de revestimento. Pode variar em função de como está o contrapiso ou como está a massa da parede, mas essa é uma conta boa. Então, se você quiser comprar o revestimento, a argamassa, por essa conta, você vai errar muito pouco. E aí, de repente, você pode só complementar um pouquinho. Então, minha sugestão, eu tenho 40 metros quadrados para fazer. Se eu fizer a conta, 40 metros quadrados, divido por 2,5, porque cada saco vai fazer 2,5 metros, vai dar, sei lá, 16, 17 sacos. Compra 15. Você já sabe que tem 2 faltando, mas está muito perto. O home center, ele passa uma conta um pouco maior, com rendimento um pouco maior. Só que na hora final você tem que comprar um monte. É isso que acontece.
Porque eles querem fazer uma conta para te convencer a comprar o tal do revestimento e às vezes eles levam isso em conta para diminuir o valor final da compra. Só que depois você vai ter que comprar mais. Então a minha dica é, vai fazer a conta, usa essa base, compra um pouquinho a menos, aí você sabe que no final vai ter um complementozinho pequeno de quantidade de sacos para você comprar. E também não vai sobrar, porque né, é uma coisa que você não tem o que fazer, a argamassa tem vencimento. Então, acabou o vencimento, produto descartado, né, ele não pode ser utilizado. Outro item que tem que comprar junto com o revestimento é o rejunte, né? Então, primeira coisa que a gente olha é a questão da cor, né? Que é importante comprar a cor certinha, que combina. Então, é bom comprar junto, que você já olha a amostra do rejunte e tal. Só que tem dois tipos de rejunte que a gente está usando, que ele pode ser o acrílico, né? Que ele é mais porosinho, mas é o mais usado. E o epóxi, que é um bem lisinho. Ele fica bem lisinho. O epóxi ele é mais caro, só que ele é depois, né, como que eu vou dizer assim, com o tempo, ele tá sempre lisinho e não entra água, né, igual o outro. Só que o preço do acrílico é melhor. Né? Então, assim, e a instalação, né, não sei se é a instalação que fala do rejunte, ela é mais fácil o acrílico. Porque o epóxi, ele gruda a execução do rejunte. É mais fácil do acrílico, do rejunte acrílico, do que do epóxi. Porque o epóxi ele é mais grudento. Principalmente se for um revestimento áspero, com textura EXT, né, que é de externo. Então já tem que passar e já tem que limpar, porque senão vai ficar no revestimento e vai manchar. Né? Então assim, não tem uma regra do que é melhor, do que não é, né? Então assim, se for um piso lisinho, né? Às vezes compensa você comprar o epóxi, né? Se for um piso mais poroso, já compensa não ser o epóxi, porque senão pode acabar ficando manchado, se não for limpo, né? No momento que está sendo executado, né? Então assim, tudo você tem que avaliar na hora de comprar. E perguntar também para o vendedor, né? Mas o que manda no rejunte primeiro é a cor. Tem que ser a cor, melhor cor para o revestimento que você comprou. Aí depois você conversa essa questão, qual tipo que vai ser. Né? Nos próprios home centers eles têm a amostra, você vê a diferença, você passa a mão, você sente a diferença de um para o outro. Né? E aí avalia, às vezes você não quer investir nisso, às vezes você acha que vale a pena investir, né? Então, não tem uma regra do que é melhor. Às vezes eu sugiro para o cliente na hora de comprar, aqui vamos usar o epóxi que compensa. E em vários lugares a gente usa o acrílico, né? É importante sempre você dar uma olhadinha na especificação do fabricante do porcelanato. O vendedor vai saber te falar exatamente qual é o rejuntamento que ele indica, né? E o que ele não quer, proibido, vamos dizer assim. Porque tem revestimento que você não pode aplicar o epóxi, porque ele adere, porque a instalação do epóxi, a colocação, né, a utilização do epóxi é muito rápida. Ele tem uma secagem muito rápida. Então você passou, ele aderiu, já era, né? Então vai estragar o revestimento e não vai sair. Então é importante tomar cuidado com isso, usar o rejunte que, no mínimo, que estiver sendo indicado para o material, né? E se tiver mais do que uma indicação, não tiver nenhuma restrição, aí você pode usar qualquer um que você achar conveniente. Tem ainda o epóxi, o rejunte a pó, o antigo, normal, que também funciona, tal. Não é o que a gente mais tem usado, a gente tem usado mais esses dois que a Luciana falou, mas é possível também usar o a pó. Agora é importante você avaliar se existe alguma restrição. Na argamassa, também queria falar disso para encerrar o assunto de argamassa,
é que existe uma especificação de argamassa. Existem múltiplos tipos de argamassa hoje no mercado, múltiplos. Tem argamassa que você coloca piso sobre piso, tem argamassa que você coloca porcelanatos até 1,20 m, grandes formatos, revestimento de vidro, uma série de tipos, área externa, área interna, tudo isso varia. Então, você tem que saber onde você vai utilizar. Revestimento metálico. E comprar argamassa exatamente compatível. Até tem uns revestimentos diferentes que tem uma argamassa especial, é meio que uma cola só, não é uma argamassa comum com cimento, areia e cola, que na verdade é a composição das argamassas padrão do mercado, né? E tem umas argamassas muito baratas, né, que são aí na faixa de R$10 hoje, que é aquela argamassa padrão que tinha há muito tempo. Ela não serve para vários tipos de revestimento hoje do mercado. O mercado de revestimentos mudou muito, né? Ficou muito cheio de produtos em tamanhos diferentes, tal. Então tem que tomar cuidado, porque essas argamassas comuns, às vezes, ela não pode ser utilizada na maioria dos revestimentos. Então você sempre fazer essa ponderação do tipo que você vai comprar, se é compatível com o revestimento que você colocou, para depois você não ter problema de descolamento, porque dependendo do problema, as indústrias não vão cobrir a garantia que teria por fábrica se você está usando o produto adequado, né? Então, na própria embalagem tem lá marcado, olha, essa argamassa é para revestimento até 1x1. Ou seja, se o revestimento é mais do que 1 metro quadrado, aquela argamassa não serve. Então você tem que comprar uma argamassa diferente, às vezes é mais barata e não serve, entende? Então isso é importante quando você estiver falando de argamassa. Na questão do assentamento, que eu queria só concluir para falar para vocês, que é uma coisa que a gente dá bastante importância, são com os cantos, né? Então nos cantinhos entre os revestimentos, principalmente no encontro de paredes, onde você tem uma quina viva, né? A gente chama isso de meia esquadria. O que é meia esquadria? Eu pego um revestimento, tiro 45 graus, ou seja, corto ele uma lâmina tirando um ladinho dele para que o do outro lado encaixe certinho. Aqui, eu vou mostrar assim. Encaixe certinho assim, né? E aí, se você não fizer essa emenda direitinho, ele vai acabar, ou você coloca de topo, que é o que os pedreiros gostam de colocar, né? Só que fica aquela junta grosseira, porque o lado do revestimento, ele não tem acabamento. Ele só tem acabamento na superfície de cima. As laterais e o fundo é aquela massa às vezes vermelha ou às vezes branca, né? Então isso fica aparecendo. Como que a gente faz isso? Tem duas formas. Antigamente, todo mundo usava uma pecinha de alumínio, que é uma cantoneira. Que, se você falar com o pedreiro, ele fala, não, é só colocar uma cantoneira. Mas faz muita diferença na qualidade do seu acabamento se você fizer um cantinho acabado com 45 graus, que é a meia esquadria. Então, os profissionais, azulejistas, sabem fazer, só que dá trabalho. Então, quando você estiver contratando esse serviço, já deixa claro, olha, nessa quina aqui, principalmente na quina onde você tem o box, nos banheiros aparece, na cozinha às vezes também tem as quinas onde tem, que está atrás, tem o que a gente chama de shaft, que na verdade é uma caixa cheia de tubo passando, né? Então, nesses cantinhos, é super bacana você fazer o acabamento em 45 graus. Dá muita diferença. Tem que ser bem feitinho, né? Tem que saber fazer. Mas, assim, 80% dos profissionais sabem fazer, né? E se você exigir, certamente eles vão fazer, né? Eu acho que é uma dica importante para vocês que estão executando revestimento. Acho que é bacana vocês tomarem isso como padrão na sua execução. O resultado final fica melhor, né? Fica mais bonito. Exatamente. Certo? É isso, né? É isso. Falamos bastante sobre revestimento.
Obrigado por terem ficado conosco. Este é o Reforma na Régua. Daqui a pouco a gente traz um outro episódio. Tchau.